Nós queríamos cantar juntos o cântico número 34 e 35, se for possível. 34, o amor de Deus é maior do que podemos dizer. E 35 é graça maravilhosa. Do pequeno livrinho número 34. Vamos nos levantar todos para cantar isto.
Glória e louvor. Singen wir noch, Ich Vamos rühme cantar die ainda Gnade wunderbar. Maravilhosa Graça. Nummer 35. Número aus dem 35 Bericht. do livrinho. Amen. Amém. Dankeschön. Obrigado, muito obrigado. Vocês podem sentar-se. Es ist so wunderbar, É tão maravilhoso wenn wir die Liebe quando Gottes, die wir persönlich erlebt haben, auch besingen quando podemos cantar indem wir dem também a graça Herrn die Ehre darbringen. e a graça e a salvação de Deus podemos cantar que vivenciamos e Ele é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Alle unsere Worte Todas nossas palavras não bastam para begreifen. compreender a graça e o amor de Deus e cantá-la. Muitos compositores já trouxeram a expressão e nós cantamos juntos. E mesmo assim, Es übersteigt alles. está acima de tudo. E assim como o compositor disse, se tivesse o mar fosse a tinta e todas as penas fossem para escrever, mesmo assim não poderia conter tudo. E mesmo que tivéssemos livros infindáveis, não poderíamos escrever tudo sobre o amor de Deus, a sua graça e fidelidade. Também nessa noite estamos aqui novamente reunidos para vivenciar a graça e o amor de Deus. E cremos que viemos todos com um profundo desejo
Eu creio que todos já foram bem-vindos, se não, faço mais uma vez. E desejo as boas-vindas de todo coração a todos, no precioso nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Também todos que estão conectados na transmissão, que o Senhor possa de fato dar graça hoje à noite e nos abençoar acima de pedidos e compreensão. Nós somos gratos que ainda é tempo da graça e que podemos ainda ter um lugar onde nos reunimos sem perturbação, podemos ouvir a palavra de Deus. Quando foi cantado da graça, vimos lá, eu que era um inimigo da cruz, até que Deus me dominou. E nós todos conhecemos o testemunho do apóstolo Paulo, e isso eu quero ler de 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. Após termos lido a palavra, peço que o irmão Müller da Áustria venha orar conosco. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Peço que o irmão, vamos levantar todos para oração. Oh, amado Senhor Jesus, e somos tão gratos de coração a Ti por não só cantarmos dessa graça, por termos vivenciado essa graça. Eu glorifico e honro o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Meu Deus, quando pensamos nisso, foi derramado tanto sangue nessa terra, mas, Senhor, somente uma vez o sangue de Deus foi derramado. Isto para o pecador. Oh, nós glorificamos a Tua graça. Eu glorifico e adoro a Ti e louvo a Ti de todo o coração, Senhor, por podermos ter parte, Senhor, em tudo o que Tu preparastes para o Teu povo, Senhor. Também hoje nos reunimos, Senhor, para Te vivenciar, para experimentar o que Tu tens a nos dizer, para sabermos,
Oh, eu te peço, amado Senhor, que possamos receber e aceitar a Tua palavra e mantê-la no coração e que possa cumprir aquilo para o qual Tu enviaste. Eu te peço, Senhor, abençoa-nos da riqueza da Tua graça hoje. Fortifica o Teu servo, dá-lhe força para, em liberdade, pregar a Tua palavra, independentemente como atuar. Nós glorificamos e louvamos a Ti e Te agradecemos de todo o coração por isso, em o santo nome e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Tu és digno, Tu és digno. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu também desejo de todo o coração as boas-vindas a todos de toda a Europa, da África, da onde quer que tenhamos vindo. Deus, o Senhor, nos abençoe a todos, esteja com todos nós, especialmente aqueles que tiveram que viajar por um longo caminho da Romênia, da Itália, da França, da Eslováquia, da República Tcheca, de todos os lugares que vieram. Deus, o Senhor, abençoe a todos nós e esteja com todos nós. O Senhor abençoe também todos que estão conectados via internet em toda a terra, começando em Ulaanbaatar, da Mongólia, sobre todos os povos e línguas, Nepal, Índia, sobre todo o continente, Austrália, Nova Zelândia, então passando por todos os Estados Unidos e Canadá, toda a África está ouvindo, de Nairobi até Dar es Salaam, todos estão ouvindo juntamente, todos estão vendo. Deus cuidou para que fosse assim, deu graça. Hoje temos muitas coisas a relatar. Com a graça de Deus e a ajuda de Deus, e tudo pela graça. Mas primeiramente as saudações em toda a brevidade. Saudações da Moldávia, saudações da Ucrânia, saudações do irmão Wallström, saudações do irmão Dr. Bia, saudações do irmão Gilson, saudações do irmão Etienne Ginton, saudações do irmão Graf, saudações do irmão Enodi, do irmão Jacques de Abidjan, do irmão Joseph de Kinshasa, do irmão Gonga e do time de lá, então do irmão Paul de Nairobi. Também, em toda a brevidade, todos os irmãos da Finlândia enviam saudações. Todos, nosso irmão Thierry envia saudações. Nossos irmãos de Turim enviam saudações. Nossos irmãos da Costa do Marfim deixam saudar. Coração, e mais uma vez, Costa do Marfim. E mais uma vez, Malawi. Então, o irmão Noel
de Lyon, então mais uma vez do Congo, e mais uma vez irmão Gracian de Ashdod, Israel, irmão Davi de Palermo, saudações de Burundi, saudações de Capinda, Angola, saudações de Dublin, saudações de Budapeste, saudações Fundaro, onde quer que seja. Quem quer que tenha enviado as saudações sabe, eu não sei no momento. República Democrática do Congo, Ottawa, Canadá, Denver, Colorado, USA, Universidade de Cidade do Cabo, onde nosso irmão Bruce, então mais uma vez Burundi. Se eu mencionei todos, não sei, mas eu espero que quem não foi mencionado, que simplesmente nos perdoe. Nós, como todos compreendemos, nós de fato chegamos num tempo muito sério. Eu quero muito brevemente entrar nos detalhes da viagem de janeiro. Pela 24ª vez estive na Índia e eu tenho que simplesmente dizer: o que Deus faz está bem feito. O que em 1964 e em todos os outros anos o que Ele fez é simplesmente feito para sempre. Especialmente o irmão Swami se alegrou, um homem que agora tem 91 anos de idade, veio após a reunião para mim e pegou nas minhas mangas daqui do paletó e disse: é verdade que você ainda pode viajar e ainda vir a nós. E então relatou algumas coisas, o que Deus fez nele e muitos outros, também pela Índia. Foi com avião de cidade a cidade, uma vez viagem de 1h35, e uma vez viagem de 2h20 até Delhi. Em todos os lugares, Deus chamou seu povo, ajuntou seu povo e abençoou. Vieram de fato de perto e de longe, de todos os lugares, e a alegria foi muito grande em todos os lugares, que deu mais uma vez, deu graça para a viagem. E vocês todos sabem e podem se lembrar o que em 1967 ou 76 aconteceu. A viagem estava planejada para Bombay, de Bombay para Madras, e na tarde ou na manhã, pouco antes das 10 horas, assim como estão ouvindo minha voz aqui, meu servo, cancele a viagem para a Índia. E eu sou conhecido provavelmente como uma pessoa que está com a sua palavra, que mantém a sua palavra. Para mim, quebrar a palavra não é uma coisa que eu suporto facilmente, seja para mim ou para com outros. Mas eu então, vamos dizer assim, conversei com o Senhor, eu fui aqui ao lado de fora e disse ao Senhor: as reuniões já foram organizadas, os irmãos estão me esperando. Eu voltei e tinha me sentado nessa Lestrasse, na rua Lestrasse, ou 15 minutos para as 11, e assim como vocês estão ouvindo a minha voz um pouco mais ressaltado e alto,
cancele a viagem para a Índia. Vocês todos, especialmente as gerações mais jovens, os mais jovens, mas os mais velhos, eles conheceram que o avião pegou fogo na partida, na decolagem, e os 95 passageiros, eles simplesmente passaram do tempo para a eternidade, foram levados assim, e meu nome estava na lista de passageiros. Naquela época, ainda era Bonn, não era Berlim, ainda era Bonn. De Bonn, nós fomos telefonaram para nós e a notícia foi passada. O vosso missionário, Ewald Frank, ele também sumiu em chamas. E eu estava sentado no salão, no quarto ao lado. Vocês podem imaginar como eu me senti e que gratidão que Deus, o Senhor, simplesmente para isto cuidou. O meu tempo ainda não havia chegado. Como mencionado, foram reuniões que trouxeram fruto para a eternidade e trarão ainda adiante. Para mim, esse ano é um ano especial e eu pedi às duas irmãs se posteriormente puderem cantar um hino para nós. Eu acordei com isso. Há um hino que se chama, no corinho, poderia ser a última vez. Se isso foi inspiração, Deus o sabe, mas eu espero que vocês compreendam corretamente. Eu não cantei, poderia ser a última vez. Eu cantei, poderia ser o último ano. Poderia ser o último ano. Ninguém sabe hora e dia, nenhuma pessoa sabe o ano, mas tanto sabemos que tudo o que está acontecendo sobre a terra agora é cumprimento das profecias bíblicas, e eu, em toda brevidade, entrarei em detalhes sobre isso, e talvez a consideração somente em junho deste ano. Serão 80 anos quando o irmão Branham, da nuvem sobrenatural, quando lhe foi chamado, assim como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Anos vêm e anos vão, e a mensagem alcançou os confins da terra. Deus, Ele atuou longanimidade. Eu penso agora também, quando o irmão Branham, ele pregou sobre as 70 semanas de Daniel, ele ressaltou de fato o ano 77, ele ressaltou, e todos os irmãos nos Estados Unidos da América contaram então que até 1977 tudo chegaria ao fim. E vocês podem se lembrar disso quando o Senhor deu 1976 de comprar o terreno ao lado, aqui vizinho, e construir lá, porque pessoas viriam de muitos países que precisariam de acomodação. E eu sabia por isso que 1977 viria e passaria
Mas os irmãos dos Estados Unidos não mais estenderam a mão para mim. Eles negaram me estender a mão e eu somente escutei a palavra: se um profeta faz uma profecia, então isto é como uma profecia. Se faz uma predição, então é como uma profecia. Mas Deus, o Senhor, simplesmente nos deixou, nos manteve sóbrios e em clareza. Nós não tivemos que voltar atrás em nada ou corrigir algo, mas simplesmente confiamos sobriamente no Senhor, com a sabedoria que o tempo e a hora não está no nosso poder. Mas, se ainda podemos mencionar o junho, já mencionamos o junho, então o março de 63, serão 50 anos em março, desde a abertura dos selos. E também aqui muitos pensaram, agora está chegando ao fim. E vejam então, Deus, Ele atuou, deu tanta graça, tanta longanimidade, deixou valer tanta longanimidade, tanta graça. Imaginem se já tivesse chegado ao fim naquela época. Quantos de nós aqui teriam sequer ouvido o último chamado? Assim como Pedro escreveu, Deus, Ele atua longanimidade, porque Ele não quer que alguém se perca, mas que todos que pertencem à vida eterna, que estão determinados para a vida eterna, cheguem à graça ou recebam a graça diante de Deus e que recebam e aceitem o que Deus nos preparou. Brevemente, nos referindo aos acontecimentos do nosso tempo, eu tenho aqui, eu trouxe algumas coisas aqui também, por favor, em toda brevidade, somente, com fotografia, uma boa foto. Vocês sabem, 1933, o irmão Branham, ele teve 7 visões principais. E numa face ele viu como um carro estava andando automaticamente, autonomamente. Ele viu como o homem estava de costas para a direção, e como uma mesa estava posta, e dos dois lados dessa pequena mesa estavam pessoas sentadas, e o carro estava, de fato, dirigindo sozinho. Aqui nós temos as notícias mais novas, novidade mundial, plenamente automático nas ruas normais. E abaixo está escrito, o carro Volkswagen Passat reconstruído com o nome, eu creio, o nome chama Leone, estava dirigindo por questões de pesquisa sem um motorista, sem motorista, sobre as autovias muito frequentadas de Braunschweig. Em Braunschweig, as ruas, assim, como se fosse um anel de automóveis muito frequentado, e ele foi lá, foi dirigido lá sem motorista. Está bem fotografado aqui. Eu digo simplesmente com toda a seriedade. Aquilo que o irmão Branham viu naquela época, eu não quero entrar as coisas más que lhe foram mostradas com o terceiro reinado, com isso, com Mussolini, com todas as coisas que também aconteceu, e isso eu sequer quero mencionar, mas isso de fato, de alguma forma, me veio ao coração quando naquela época ele viu que um carro estava dirigindo automaticamente e havia uma mesa e as pessoas estavam sentadas de frente às outras.
Isso aqui está mostrado aqui e somos simplesmente gratos que isso aconteceu assim. Mas agora vem algo muito importante para mim, para nós. Isto, os esforços do Vaticano em relação ao ecumenismo, sim, tudo nesta igreja reunida, trazer tudo de volta à igreja reunida, com um texto sem fé, o ecumenismo é somente um contrato. E imaginem o que tudo ainda vem. Comunhão na mesma fé. Então, bem embaixo está escrito como o Santo Paulo disse cabivelmente, um corpo, um espírito, e pelo seu chamado também foi dado uma esperança mútua, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai que está sobre tudo e em todos e para todos. Citado Efésios capítulo 4, 4 a 6. Então vem a sentença, a confissão de fé, de batismo. A confissão de batismo nos une cristãos. Então vem ainda muitas outras coisas. Aqui, em todos os relatos, é dito quantos pertencem, qual seja, está escrito 349, e o ponto principal é, de fato, a unificação com Roma. Todos nós sabemos, não somente porque estamos nesse país, mas foi da vontade de Deus que a reforma religiosa acontecesse no nosso país. E muitos estiveram lá no Wartburg e viram a porta nas quais as 95 teses foram pregadas. E agora, esse ferimento de espada deve ser curado. E agora tudo deve ser tornado como se não tivesse acontecido. E naturalmente, e as passagens bíblicas, especialmente da unidade. Eu sequer quero ler todas, mas de fato está escrito aqui em letras em negrito de João 17, 21, escrito em negrito, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Com passagens bíblicas, de baixo até cima, está decorado tudo isso aqui. E desculpem, mas de fato aqui só me vem uma coisa à mente. Se fosse possível, e graças seja a Deus que não é possível, mas se fosse possível, então até os eleitos cairiam no engano. Mas então vai adiante, toda brevidade, tenha paciência. É simplesmente muito importante. Não podemos simplesmente passar além disso. Israel e o Vaticano estão, após 14 anos de negociações, estão ao ponto de fazer o contrato. 21 assim chamados lugares santos que estão sob o regimento jordânico até 1967 já foram negociados e estão sobre a autoridade do Vaticano. Imaginem, o único que permaneceu é o cenáculo. Isso é dito claramente no Monte Sião,
Jetzt stellt euch vor, Agora imaginem, wir, die wir doch nós immer wieder mal que in Israel waren, estivemos em Israel einer der frequentemente, Höhepunkte dos pontos culminantes war doch der foi o wo das cenáculo, letzte onde a Abendmahl última ceia aconteceu, wo die Ausgießung onde o derramamento do des Espírito Heiligen Santo Geistes stattgefunden aconteceu, hat, direkt oben diretamente em auf cima, dem Berge Zion. no Monte Sião, Denn so steht's doch pois im assim Propheten está Jesaja escrito und auch no im profeta Micha, Isaías, em das Wort Miqueias, des a Herrn palavra do wird Senhor ausgehen von partirá de Jerusalem Jerusalém und die Belehrung e o ensinamento vom Berge do Zion. Monte Sião. Und gerade diese Städte, E exatamente der estes Anspruch lugares, der o Vaticano 100% almeja für sich autoridade und 100% will para si. den Wallfahrtsort aller E esses Wallfahrten lugares de machen. procissão, Daraus quer fazer soll tudo also lugares de alles, was zum processão, Katholizismus de romaria. E soll dann então als tudo que pertence ao catolicismo Hauptpunkt die Wallfahrt machen können. deve ser o ponto principal para que as pessoas possam fazer romaria, para que as pessoas possam estar lá. E o que é conosco, se ainda quiséssemos viajar lá, Brüder und irmãos e Schwestern, irmãs, ich sage euch, es ist eu vos spät digo, an der está Welt. tarde na hora do mundo. 21 Punkte sind 21 bereits pontos já verhandelt, foram nur negociados. noch ein Punkt, Só há um ponto und dann kann der e então o Vertrag contrato unterschrieben pode ser werden. assinado. Moslems, Muçulmanos, alle haben schon todos já für die Städten, já die unter ihrer Herrschaft waren, assinaram para as cidades que estavam sobre sua und wo sind wir autoridade. dann? E então, Wo sind wir onde dann? estamos então? Wenn wir zum Propheten Se formos ao Daniel profeta gehen, Daniel, die Stelle notiert, eu Daniel notei 7, a passagem de Daniel 23, 7, 23, Daniel 7, Daniel 7, 25, 25, Daniel 8, 27, 24, Daniel 8, 24, Daniel 9, 27, 27. all diese Bibelstellen Todas essas passagens sprechen doch von dem, bíblicas falam was daquilo, jetzt vor o que sich está steht. acontecendo agora. Und Bruder E o irmão Branham sagte, disse, der Vertragsschluss a die finalização do Entrückung contrato e o fallen arrebatamento caem ungefähr zum mais ou gleichen menos no Zeitpunkt. mesmo Die tempo. Vollendung der O Gemeinde aperfeiçoamento da igreja und e, der Bund, e o der dann pacto mit Israel que será fechado geschlossen com wird, Israel fallen cairão ungefähr mais ou menos zu demselben no mesmo Zeitpunkt. período de Das heißt, tempo, ou wir seja, werden entrückt nós seremos und arrebatados die Juden, e os judeus, ihre Zeit kommt dann. o seu tempo virá Und ich então. sage, es ist E eu mit mir digo, ganz anders isso zumute, então muda, wenn man dann noch im muda-me interiormente 2. quando, Thessalonicher, se im lemos aí em 2. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, im 4. Vers no versículo liest, 4, dass sich dieser Mann que esse homem dann zu dem Zeitpunkt noch in den Tempel Gottes setzen wird. se ainda sentará no templo de Deus e ainda se sobressairá lá. Tudo está a caminho, tudo está em preparação, nada mais pode ser impedido. E se então olharmos no mundo, tudo está fora dos limites. E por isso, esse processo de paz, ele é tão importante, porque em todos os lugares, olhem ao redor, em todos os povos e nações, ou seja, guerra, o que quer que seja, o que acontece, alguma coisa. E então vem o anjo da paz, todos serão convidados à mesa verde, então chegará o tempo. E no nosso país, também isso seja dito a Deus. Dos os protestantes principais na Baviera escreve aqui, nessa revista muito neutra, Idea Spectrum, a maior revista da língua alemã, também sobre a Terra. Qual o tema que eles querem? Vocês sabem qual o tema? Para trazer os católicos e evangélicos juntos, o que a Europa pode aprender das virgens prudentes. Aqui é um tema. O que a Europa pode aprender das virgens prudentes. Então vem o que ele tem a dizer.
Sim, es ist wirklich de fato, so weit, chegou o dass tempo, wenn es se machbar, fosse wenn possível, es möglich se fosse wäre, auch die factível, também Auserwählten os eleitos, in diesen so e dekorierten, schön nesse dargestellten Irrtum, engano biblische tão Themen, decorado e bem Bibelstellen apresentado, von temas oben bíblicas bis e unten, passagens bíblicas de Johannes baixo até em cima, 17, João alles 17, wird tudo vorgetragen. é Und proferido siehe aqui. da, E vejam então, wir blicken auf zu nós unserem Herrn olhamos para o nosso Senhor und denken an das, was e pensamos gesagt no que ele disse. Wenn dieses alles Quando tudo isso geschieht, acontecer, so hebet então eure elevai Häupter vossas empor. cabeças. Und in Verbindung E em ligação damit, com isso, lasst mich, liebe Brüder und deixe, Schwestern, amados irmãos e hier irmãs, aqui und allen e a in der todos ganzen em Welt todo sagen, mundo sind wir dizer: Gott für den Dienst nós somos Bruder gratos Branhams pelo ministério sehr do viel irmão Dank schuldig. Branham. Nós somos Für die muito gratos Einführung pela introdução, in die Offenbarung, na für die revelação, para a introdução in das prophetische na palavra Wort, profética lehrmäßig. e também Ich hätte doch nas palavras de all die ensinamento. Dinge Eu nicht gewusst, Eu não saberia de wenn todas essas Gott coisas se nicht Deus diesen não prophetischen tivesse Dienst enviado esse ministério aus profético Gnaden pela graça. gesandt, ja, für Sim, uns para nós gesandt enviar, hätte. se não Und tivesse das enviado. hat getan, E ele fez isso damit wir nicht para in den que não Irrtum entrássemos no hineingelangen, engano, sondern mas sim, vorher antes herausgerufen fôssemos werden chamados para aus fora allen Völkern, de todos os povos, Sprachen línguas und e Nationen, nações, aus allen de todas Glaubensrichtungen as direções de fé, herausgerufen chamados werden para fora und im Wort der Wahrheit aus Gnaden e geheiligt werden para sermos santificados na palavra da verdade den pela graça Heilsplan unseres Gottes erkennen. e reconhecemos o plano de salvação de nosso Deus. Todos ainda pensamos na contemplação da palavra dos últimos tempos, que especialmente também foi ao meu coração. O que fazemos hoje aqui, o que acontece hoje, é tempo de preparação. Deus está falando através da sua palavra conosco. Ele nos traz em concordância com a sua palavra e com a sua vontade. Então a lembrança em Lucas 1, 16, 17, para apresentar ao povo, ao Senhor, um povo bem apresentável, Senhor. Nenhum compromisso. Isso se trata hoje. Pregação da verdadeira palavra de Deus, para que os corações dos filhos de Deus, de fato, sejam trazidos de volta ao Senhor. E todos nós, pela graça, sejamos um coração e uma alma. Somente duas passagens que descrevem os povos nesse tempo. Um ainda é sempre no Evangelho de Lucas 21. Lucas 21, aqui nos é dito como seria com os povos, e ainda é. Lucas 21, versículo 12 e 13. Lucas 21. Aqui a passagem onde é dito, vamos ler, versículo 36, vigiais, pois em todo o tempo, Lucas 21, 36, vigiai, pois em todo o tempo, orando para receber poder, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E então, versículo 25, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações,
em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E se com isso formos diretamente a Isaías 17, é falado de Damasco. O que aconteceria? Isaías capítulo 17, Deus de fato disse, deixou tudo ser escrito de antemão, e assim como foi escrito naquela época, também acontecerá hoje. Isaías 17, primeiramente versículo 1. Peso de Damasco. Isaías 17, versículo 1. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, mas um montão de ruínas. E quem então aqui no versículo 12 e 13 ler Isaías 17, 12 e 13, ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Sim, aqui temos dito aqui. Então, versículo 13. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á e fugirão. E poderemos ler adiante. Por que estamos mencionando todas essas coisas? Simplesmente para que vejamos que tudo o que está acontecendo agora, que já é profecia bíblica no seu cumprimento. Se também nosso Senhor disse, será nos dias do Filho do Homem, como foi em Sodoma e Gomorra. Sejamos sinceros. E eu espero que não todos ouçam. Vocês sabem que desde algum tempo que advogados estão ligando, estão ouvindo via online, e nós não fomos colocados na lista boa, mas simplesmente tem que ser dito. Quando tempo ainda pode ser dito, nós não sabemos, mas imaginem, Deus, desde o princípio, Ele criou homem e mulher e determinou um para o outro. Deus não determinou o homem para o homem ou mulher para a mulher. Isso é contra a ordem de criação do Todo-Poderoso Deus. Mas o Senhor já havia predito, assim como foi naquele tempo de Sodoma e Gomorra, e é o que aconteceu naquela época. Daquela época veio o fogo e consumiu tudo o que estava em Sodoma, fez um fim a isso. Nada mais pode ser salvo. A última mensagem está sendo passada. O último chamado é passado, e todos que têm ouvido para ouvirem, ouvirão, todos os outros passarão ao largo disso. O que especialmente está no meu coração é simplesmente que todos que vêm a essas reuniões, que vivenciam a sua conversão, o seu renascimento, a sua renovação, que não somente sejam ouvintes da palavra, mas sim recebam a graça, experimente a graça, o amor, o perdão, tudo o que Deus nos preparou pela graça que vivenciem. Nós
seja ontem ou anteontem, quando ouvimos de um caso muito sério, tão sério como jamais veio aos meus ouvidos, simplesmente veio sobre os meus lábios nessa oração. E eu disse: amado Senhor, se essa irmã com seu filho tivesse vindo à tua reunião, tivesse parte da reunião na qual tu pregastes, e se tivesse vindo com seu filho a ti, e tivesse pedido a ti por cura, amado Senhor, o que tu terias dito? Tu terias mandado para embora? Não, tu a terias curado. Então veio a oração nessa direção. Tu és o mesmo. Tu pagastes o preço. Cura divina é uma parte da obra de redenção. Simplesmente faz parte. Vocês não podem imaginar tais situações, o que também se passa dentro de mim. Tanto que eu vi o que Deus, no nosso tempo, através do ministério do irmão Branham, o que ele fez. De fato, aqueles que haviam nascido cegos puderam ver. A prova de Deus, de fato, foi confirmado no nosso tempo. E como igreja, nós temos, de fato, chegar a esse ponto que o Senhor, que Ele possa confirmar a sua presença no nosso meio, que pecadores venham a Ele e que levem o seu perdão para casa, que endemoniados, possessos venham e possam levar a sua libertação para casa, que enfermos possam ver e levar a sua cura para casa. Todos nós cremos o que o Senhor disse. Aqueles que creem, esses sinais, milagres seguirão. Então, Marcos 16, o Senhor atuou com eles e confirmou a sua palavra através de sinais que seguiram, sinais milagres. Amados irmãos e irmãs, aqui em todo o mundo, se Deus nos deu tanta graça e fala conosco diretamente nesse tempo, e nos revela os mais ocultos mistérios pela graça e nos introduz no seu plano de salvação como jamais houve sobre a terra. Então, para quê? Então, Deus tem um propósito e um sentido para isso que Ele está fazendo atualmente. E nós podemos, na fé, aceitar e agradecer ao Senhor e saber Ele fará tudo bem. Esses dois pontos de trazer ao Senhor um povo bem preparado, e o segundo ponto, que de fato cheguemos à possessão de todas as coisas que Deus nos prometeu, e que as promessas que estão ligadas com o ministério profético e de ensinamento, que nós de fato possamos vivenciar. Deus não faz promessas vazias, Ele está com cada promessa que Ele nos deu. E então, vem ainda, como lemos há pouco, de 1 Coríntios 3, que através do Espírito, a palavra de Deus que nos foi revelada, através do Espírito, em nossos corações, foi escrita, não entrando por um ouvido e saindo pelo outro, mas sim, de fato,
através da graça de Deus em nossos corações, escrito, e como Maria, nós movemos as palavras do Senhor e as veremos cumpridas. Vamos resumir do que se trata a mim hoje, e eu creio também ao Senhor. Assim como os homens de Deus, no seu tempo, sabiam precisamente para que Deus havia lhes determinado, chamado, o que eles havia comissionado. Da mesma forma, nós, pela graça, recebemos indicações do Senhor. Nós não estamos caminhando no escuro. Nós não também assumimos alguma posição por vontade própria, mas assim como nós lemos a palavra de Paulo, o Senhor, Ele colocou, Ele cuidou. E se formos ao tempo de Moisés, ele teve que falar com alguém para buscar um conselho. Deus, o Senhor, Ele apareceu ali, falou com ele, deu o chamado, Ele falou e disse, eu te envio e estarei contigo. Ele sabia muito precisamente para que Deus lhe havia determinado e o que aconteceria, qual seja, que a promessa que Deus havia dado a Abraão encontraria o seu cumprimento. Sempre Deus cumpre promessas. Vamos falar isso em todo o amor, irmãos e irmãs. Josué, ele necessitou de algum conselho para lhe dar alguma dica do que deveria fazer? Ou o Senhor lhe disse, meu servo, Moisés morreu, assim como fui com Moisés, serei contigo. Tome a Arca da Aliança e vai-te a caminho. Não foi um caminhar tocando no escuro, mas sim Deus, Ele prosseguiu com o que Ele havia iniciado. E a introdução, sim, a tomada da terra prometida aconteceu. A promessa se tornou realidade divina e que se refere ao povo de Israel nas promessas naturais. Não se tornou para nós promessas espirituais e nós cremos de todo o coração. O mesmo é com todos os outros ministérios e servos de Deus. Elisa, ou ele necessitou de algum concílio para saber o que aconteceria então, ou lhe foi dada a promessa quando vires como Elias foi levado, então o manto caiu, e com o manto ele foi ao Jordão e bateu no Jordão, e o Jordão se abriu, se partiu no meio. Não foi um esforço da sua parte, foi somente a obediência na hora que Deus lhe havia dado para fazer aquilo que o Senhor lhe havia chamado. Eu sei que alguns se irritam sobre isso, mas eu me alegro sobre isso, e todos que nos últimos 50 ou 40 anos estão sabem daquilo que Deus nos deu pela graça, seja com o armazenamento do alimento, o que quer que tenha sido, o Senhor, Ele deu indicações que nós sequer havíamos pedido ou orado por elas. Eu jamais pedi ao Senhor que com voz audível Ele falasse comigo, mas Deus, o Senhor, na sua suprema autoridade, deixou acontecer assim, e atuou assim, para que tenhamos a certeza da fé, e para sabermos que Ele estava na coisa,
que estávamos fazendo. Imaginem se eu, que 50 anos eu estivesse no meu programa, na minha vontade, tivesse passado no mundo inteiro. Então, como que eu poderia subsistir diante de Deus? Não, isso sequer é possível. O Senhor que cuidou que o alimento espiritual fosse armazenado. Eu digo muito abertamente e livre, irmãos e irmãs, no 1º de abril de 1962, o irmão Branham, 5 vezes, na mesma pregação, falou que ele deveria armazenar o alimento. Ele viu os cestos e que como os cestos foram preenchidos e foram colocados em prateleiras. 5 vezes na pregação, no dia 1º de abril de 1962. E então vem, para mim, o sobrenatural que no dia 2 de abril simplesmente diz: o teu tempo para essa cidade passou, eu te enviaria a outras cidades para pregar a minha palavra. Então virá uma grande fome, armazene alimento. Então você estará no meio do povo e repartirá o alimento. Eu determinei isso, eu disse isso, o Senhor determinou, o Senhor assim disse. E por isso, nós podemos de fato, com certeza de 100% dizer: não é meu, não é teu, não é nossa obra, é a santa obra de Deus. O aperfeiçoamento da igreja do Cordeiro no nosso tempo. E também, isso também posso mencionar mais uma vez, isso não será dano para nós. Eu soube que o irmão Branham, no dia 18 de dezembro, teve o acidente. Eu soube que no dia 24 ele foi levado à glória. Eu moro na Alemanha, como eu poderia saber? Mas o Senhor soube. Assim, tão verdadeiro como essa palavra é a palavra de Deus. Eu vi o irmão Branham, no 24 de dezembro de 1965, sendo inclinado para frente numa nuvem, ser elevado aos céus. E ainda na visão eu disse: irmão Branham, você não é o filho do homem? Por que eu te vejo subindo na nuvem, sem saber que de fato neste foi o momento quando ele foi levado para o tempo, para a eternidade? Por que estou dizendo isso mais uma vez? Para deixar-vos saber que o tempo que nos foi dado por Deus também chegará ao seu fim. Não como os irmãos na África escreveram o tempo de Branham foi ao fim em 65, o tempo do irmão Frank em 2005 chegou ao fim, e então veio o tempo disso e aquilo. Não assim. E mesmo assim, se de fato observarmos todas as coisas, o que está acontecendo sobre a terra, então sabemos que de fato está diante da porta e que o Senhor tem que ser guiado ao Senhor, um povo bem preparado, mas não como acontece na Itália aqui. Se vocês todos estiveram ouvindo, eu disse muito em alta voz que o tempo de Moisés começou com 80 e o meu tempo de poderá ao fim com 80. Então, irmãos, decidiram que o meu tempo de fato chegou ao fim. Então, outros estão na sequência. Isso pode até ser assim, sim, mas eu somente disse, não fiz uma doutrina disso.
O Senhor determina o tempo, o Senhor determina todas as coisas, e eu simplesmente estarei aqui enquanto eu tiver que estar aqui, até que o último seja chamado para fora. E sem vós eu não subirei. Eu levarei todos juntos, todos juntos, todos que ouviram a palavra, todos que ouviram a palavra. E isto também, isso eu digo no nome do Senhor. Vocês todos conhecem o testemunho. Janeiro de 81. Foi um dos maiores, poderosos vivências, de fato, quando de fato desse corpo fui retirado e vivenciei o arrebatamento com a multidão vestida de branco, e todos eram jovens, e todas as irmãs tinham seus cabelos abertos para trás, e todos de fato tinham no máximo 17, 18, todos eram jovens, e foram elevados, subiram. Disto eu tiro 100% que nós juntos seremos levados às alturas, que o Senhor voltará. Ele trará a sua obra, a finalização, a sua conclusão no nosso tempo. Nós não temos nada a ver com teorias, mas sim com a realidade divina no nosso tempo. Vamos resumir em brevidade. Os sinais do tempo nos mostram quão tarde está no relógio do mundo a queda, a apostasia. E quem ler 2 Tessalonicenses, versículo 2, precisamente em ligação com isto, que este homem se sentará no templo de Deus, há a grande apostasia, a grande queda, está ligado com isso. E nesta grande apostasia, todos serão tragados que não pertencem à igreja noiva de Jesus Cristo. Vocês podem ler esse capítulo de fato e vocês saberão o qual é o mais poderoso nesse capítulo, que se trata do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, como tema principal. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de fato, está escrito, 2 Tessalonicenses, segundo capítulo, versículo 1, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Um pedido a vós, amados irmãos. Aqui se trata do retorno de Jesus Cristo. Aqui se trata daquilo que, de um lado, aconteceu com os verdadeiros crentes, do outro lado, com aqueles que haviam caído. No versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, ou já estivesse aí. Aqui nós temos a introdução daquilo que deveria acontecer, e no nosso tempo, de fato, acontece e está passando diante dos nossos olhos. Aqui pode-se ler tudo adiante, até o versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, versículo 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira
Então, versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas isso não termina ainda aqui. No versículo 13 está direcionado aos crentes, aos verdadeiros crentes. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Aqui nos encontramos novamente na palavra. Muito poderia ser ainda escrito sobre isso. Vamos resumir. Deus não nos deixou na escuridão, se tornou luz no escurecer, e nós reconhecemos o propósito e o sentido do envio divino, e nós passamos adiante a palavra revelada, carregamos a todo mundo, para que o chamado para fora, e ligado com isto, o ensinamento para trazer a igreja ao estado mais atual dentro do reino de Deus, para que de fato todos os corações sejam guiados ao Senhor. Isso nos discerne, sinceramente, de todas as direções de fé, também dentro da mensagem. Nós não pregamos William Branham, nós pregamos Jesus Cristo como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós incluímos na pregação aquilo que Deus revelou. Também nisto, Deus nos deu uma compreensão clara, que de fato saibamos como as coisas devem ser ordenadas. Não se trata somente de Branham ou de algum culto, mas sim que Deus sempre utilizou pessoas para deixar a sua palavra passar. Ele enviou seus servos cedo e tarde. E destes o Senhor diz: quem vos ouvir, ouve a mim. Quem vos recebe, recebe a mim. Isto é todo mistério, mas toda honra cabe ao único Deus, além do qual não há outro. Também sobre isso, com grande alegria escreveremos: esse único verdadeiro Deus se revelou de forma múltipla, em forma diferenciada. Nós vimos na própria introdução, aquele que unicamente tem imortalidade, que ninguém viu e pôde ver, que então se revelou como Senhor e já caminhou no Jardim do Éden. Vocês sabem, o tema sobre a divindade é nosso tema se tornou nosso tema mais amado, mesmo que não falamos todas as vezes, mas Deus se revelou para nós. Nós temos a revelação de Jesus Cristo, nós reconhecemos. Ele de fato se revelou a ti e a mim pela graça. A coberta foi retirada, nós sabemos em quem cremos, independentemente do que o que está no plano de salvação. Ele permanece o único e verdadeiro Deus de eternidade a eternidade, a quem temos que trazer a adoração e a honra. Vamos falar mais uma vez. Deus
Deus nos viu em graça. Nós reconhecemos que estamos vendo no tempo do fim. Nós reconhecemos que Deus deu um chamado e um envio. E como mencionamos anteriormente, também mesmo se já passaram 80 anos, o que é para Deus um ano, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E de fato, os apóstolos já há 2000 anos, eles esperaram pelo retorno de Deus. Ele não disse: muitos daqueles que estão aqui não verão a morte até que tenham visto o reino de Deus chegar em poder. Também sobre isso já falamos. O reino de Deus, e que viram o reino de Deus ver em poder. João começou sua pregação: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Nosso amado Senhor começou sua pregação com as mesmas palavras: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Em Pentecostes, ele veio, se tornou revelado. O que havia sido anunciado aconteceu. Também sobre isso falamos, que os corações daqueles foram preparados e o ministério valeu a pena. Da mesma forma, o ministério no nosso tempo também terá valido a pena, e todos que pertencem à noiva do Cordeiro agora ouvirão o chamado do noivo, ou levarão os seus corações ao chamado do noivo e crerão o que o Senhor disse e receberão revelado pela graça. Então, todos os sinais do tempo indicam não somente para o tempo do fim, mas de fato, mas sim para o fim que está muito próximo. E por isso vale sempre a palavra hoje, quando ouvires a sua voz, especialmente direcionados a todos os jovens. Quem ainda não conscientemente consagrou sua vida ao Senhor, quem ainda não veio a Ele, que possa vir a Ele hoje, pois este é o núcleo principal da mensagem divina. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E também isto nós dissemos frequentemente: ninguém pode viver eternamente a não ser que tenha a vida eterna, recebido a vida eterna. Só há uma vida eterna. Isto tem Deus, que de eternidade a eternidade Ele é, e Deus se revelou a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. E pela graça nele nos deu a vida eterna. Por isso, João escreve: quem tem o Filho, ele tem a vida eterna. E quem não tem o Filho, não tem a vida. Irmãos e irmãs, hoje nós queremos ser gratos. Nós queremos trazer a honra ao Senhor por Ele, nesse tempo de engano e de perdição, nos deu tanta graça para reconhecermos o caminho para com o seu povo, sóbrios, e estarmos em clareza, na palavra permanecermos, na graça permanecermos e vivenciarmos de fato nossa preparação pela graça. Ao nosso Senhor, ao nosso Deus, seja de fato a honra, o louvor, a adoração trazida agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar. Talvez venham as irmãs e cantem conosco um hino.
para a honra do Senhor. Eu espero que todos, de coração, possam caminhar junto. Sim, levar aos seus corações o que foi dito e saber que Deus tem o seu caminho conosco pela graça. Wenn heut du die Stimme des Heilands vernimmst. Oder singt einfach den Chorus, wenn es noch nicht so gut klappt. Kann Matthias oder Ton geben? Ton, ja? Wenn heute du die Stimme. Ja. Wenn heut du die Stimme des Heilands vernimmst, wenn leise und zärtlich aufs Neu sie erklingt, kannst du ihr dann länger noch antworten? Nein, es könnte das letzte Mal sein. Es könnte das letzte Jahr sein. Es könnte das letzte Jahr sein, weil Jesus noch rufet, drum lasse hinein. Es könnte das letzte Jahr sein. Du scherzest wohl manchmal, ahnst nicht die Gefahr und siehst nicht den Abgrund so tief und so klar. Ein Schritt und für immer ist alles vorbei. Es könnte das letzte Mal sein. Es könnte das letzte Jahr sein. Es könnte das letzte Jahr sein, weil Jesus noch rufet, drum lasse hinein. Es könnte das letzte Jahr sein. Wie qualvoll und schrecklich wird es einstmals sein, von allem entfernt, was die Seele könnt freuen. Drum schlage noch heute den besseren Weg ein. Es könnte das letzte Mal sein. Es könnte das letzte Jahr sein. Es könnte das letzte Jahr sein, weil Jesus noch rufet, drum lasse hinein. Es könnte das letzte Jahr sein. In Jesu ist Frieden, in Jesus ist Glück, doch wehe dem Menschen, der ihn weist zurück. Es kommt eine Stunde, da wirst du's bereuen. Es könnte zu spät für dich sein. Es könnte zu spät für dich sein. Es könnte zu spät für dich sein, weil Jesus noch rufet, drum lasse hinein. Es könnte das letzte Jahr sein. Es könnte das letzte Jahr sein. Es könnte das letzte Jahr sein, weil Jesus noch rufet, drum lasse hinein. Es könnte das letzte Jahr sein. Lasst uns
Vamos todos mais uma vez cantar. Poderia ser a última vez, de fato, na fé e na esperança que ninguém compreenda mal, para que ninguém não compreenda mal, mas simplesmente a urgência passar diante dos nossos olhos. Uma vez será o último ano, o último mês, a última semana e o último dia terá vindo. E então simplesmente é importante que não cheguemos tarde demais, pois, como está dito na última estrofe, que as virgens nécias chegaram tarde demais. Isto dói. Isto dói muito. Por isso, Deus possa nos dar graça hoje, quando ouvirmos a sua voz. Vamos inclinar as nossas cabeças e antes de pedirmos que o irmão Daniel e o irmão Hans Heinrich para traduzir, eu quero simplesmente dizer, todos que querem ser incluídos nesta oração, primeiro, por serem salvos, como segundo, para serem libertos, como terceiro, para serem curados, como quarto, para ouvirem o chamado e serem preparados para o glorioso dia, pois para uns e para os outros poderia ser a última vez. Para muitos, houve uma reunião que foi a última, e assim será conosco. Hoje, assim como ouvirmos a sua voz, quem quer ser incluído nesta oração? Sim, todos nós. Mas, por favor, prometam-me que vocês não farei nada com que seja o último ano. Poderia ser a última vez. O irmão Daniel, por favor, o irmão Hans Heinrich, venha. Juntos vamos orar e vamos crer juntamente e vivenciar juntamente o que Deus, pela graça, nos prometeu. Nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações. Também hoje tu falastes com o teu povo. Nós te agradecemos pela palavra da vida. Por essa palavra também nós podemos viver. Nós agradecemos pela fé, pela revelação da Tua Palavra. Nós te agradecemos por podermos sentir a Tua presença e nossos corações puderam ser tocados. Pai Celestial, nós pedimos, confirme Tu a Tua Palavra. Que a Tua Palavra não volte vazia. Que possa cumprir aquilo para o qual Tu a falaste. Nós te agradecemos pelo Gólgota, pelo sangue derramado. Nós te agradecemos por tomar a culpa sobre Ti, pela zombação que tomaste sobre Ti. E através disso tivemos a paz. Nós te agradecemos pela Tua vinda, pelo Teu sangue derramado. Nós te agradecemos pela eternidade e pela obra que Tu estás fazendo nessa geração, que Tu enviaste um profeta e a mensagem que Tu desses a ele, que através da qual o nosso coração foi trazido de volta à fé dos apóstolos,
Honra seja o teu nome. Nós te agradecemos por hoje ainda teres alimentado o teu povo hoje. Tu és o nosso imperador, reinador. Tu nos dá o alimento. Tu és nosso rei, tu dá-nos alimento no tempo certo. Nós te agradecemos pelo alimento nesse dia e que nos tornamos satisfeitos. Tu és o pão que vem dos céus. Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te agradecemos pelo teu servo, através do qual fomos abençoados especialmente. Louvado e glorificado seja a Ti. Seja abençoado todo o Teu povo. A obra das Tuas mãos é Tua obra, a Tua construção. Que todos sejam abençoados em todo o mundo. Torne possível, Senhor, que esse Evangelho seja ouvido e pregado a todas as pessoas da terra. Assim está escrito na Tua palavra profética. Fale a todos, Senhor, que todos possam ser alcançados e todos possam ser chamados para fora que fazem parte. Que a Tua obra chegue ao seu cumprimento. Não o que queremos, mas o que Tu queres. Não como nós queremos, mas como Tu queres. Que aconteça assim na nossa vida, também na vida do Teu povo. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Vamos cantar somente crê, somente crê. Isso não somente cantamos, isso nós cremos. Aceitem, recebam na fé. E digam a Deus o Senhor a gratidão por isso. Também hoje, o Senhor, através da Sua palavra e através daquilo que nós contemplamos, Ele falou conosco. Nos passou diante dos olhos quão tarde está na hora do mundo. E pela graça, nós podemos reconhecer e ordenar biblicamente e nos deixar preparar para o retorno breve do nosso amado Senhor. E podemos exclamar, Maranata, nosso Senhor vem, vem, vem no nosso tempo. Ó Deus, de coração eu te agradeço por todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs em todo o mundo, de uma ponta do céu até a outra. Ó Deus, como o coral cantou, os céus proclamam a honra de Deus e
e a firmeza da obra das suas mãos. Amado Senhor, Tu no Gólgota consumou a obra de redenção, a obra mais importante que aconteceu, que teve aconteceu sobre essa terra e que aconteceu sobre essa terra. Aconteceu para nós. Tu nos redimiste. Nós fomos reconciliados com Deus. Tu deste a justificação pela fé. Eu te peço, abençoe especialmente todos os jovens que, ó Senhor, consagrem suas vidas a Ti e Te aceitem e recebam e que chegue a verdadeira fé e a vida eterna possam receber. Mais uma vez eu te agradeço que nos deste visão na Tua palavra, no decorrer das coisas que estão acontecendo agora, especialmente com Israel, especialmente com Jerusalém. Oh, amado Senhor, eu te agradeço pelo profeta Daniel, pelos todos 12 capítulos, eu te agradeço por toda a Tua palavra, aleluia. Tu predisseste todas as coisas de antemão e acontece no tempo certo. Receba gratidão pelo Velho e pelo Novo Testamento. Receba gratidão pela harmonia. E eu te agradeço que Tu nos introduziste no lugar santíssimo e falaste conosco, e eu te agradeço que compreendemos tudo corretamente. A Ti, ao único verdadeiro Deus, seja a glória e a honra, louvor e adoração, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Todo o povo diga aleluia. Aleluia. Amém. Amém. E mais uma vez, amém. Ainda gostaria de cantar um coro. Coro 1, eles vêm do leste e oeste, eles vêm do norte e do sul. Quem quer estar aí? Amém. Irmão Schmidt, ore ainda conosco. Grande Deus, nós te agradecemos, eu te agradeço pela graça e pela fidelidade, Senhor dos céus, que Tu, a nós e a todos que estão olhando para Ti, desse graça para reconhecermos tempo e hora, para reconhecermos a mensagem e o mensageiro, para reconhecermos que Tu és o mesmo, Senhor dos céus, que desde o princípio foste e disseste, seja luz, e se tornou luz também no nosso tempo, Senhor, iluminado. Ilumina-nos, dá-nos graça para que possamos caminhar nesta luz e Te glorificar e honrar, ao Teu santíssimo nome glorificar. Senhor, por favor, abençoa-nos aqui, que estamos no lugar aqui. Abençoe todos que estão vindo juntamente, estão vendo, ó Deus. Nós Te agradecemos por Tua palavra, que Tu mesmo disseste, chega, como Tu mesmo disseste, chega aos confins da terra, é carregado aos confins da terra. Ó Deus, os meios Tu mesmo criaste para que isto pudesse se tornar realidade. E agradecemos por isto. Amém. Honra, glória, louvor.
jeder reicht jedem cada die Hand, estenda ao outro a mão, er sei mit uns. o Senhor esteja Bitte conosco. gebt Acht,